está numa situação de desconforto, vamos voltar aqui para o mundo corporativo, tá? Vamos voltar aqui para você no trabalho, só para a gente conseguir orientar e começar a trazer isso para a sua prática. Eu quero que você faz um print dessa tela aqui, guarda essas perguntas com você. Imagina agora você lá no seu trabalho, na sua estação de trabalho, fazendo o que você tem que fazer, e você está infeliz. Você está infeliz, você está desconfortável e você não está sabendo exatamente de onde que vem esse desconforto. Bem ou mal, seu salário está entrando direitinho, bem ou mal, você está com responsabilidades de acordo com o seu cargo, não aconteceu nada de diferente, mas, cara, você percebe que você está numa zona de conforto horrorosa naquele trabalho, que aquilo já não brilha mais seus olhos, que já não é mais o que você queria. Existem 3 perguntas que você pode fazer que podem te ajudar a sair desse desconforto, tá? A primeira pergunta é você pegar a sua listinha de valores, que você vai descobrir aqui e vai colar ela, sei lá, no bloco de notas do seu celular para você ter acesso a ela frequentemente. E aí você vai olhar para esses 5, 6, 3 valores, de 3 a 7 valores, e vai perguntar: qual dos meus valores não está sendo atendido nesse momento? E olha, um por um, peraí, qual é esse valor 1 aqui? O que precisa acontecer para esse valor 1 aqui ser atendido? Precisa acontecer isso, assim, 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 assado. E aí você vai, depois que você descobrir qual é o valor que não está sendo atendido, você vem para a segunda pergunta. O que está acontecendo, ou que não está acontecendo, que está ferindo esse meu valor? Gente, quando você se sente desconfortável, pode ser um momento que você realmente esteja de saco cheio e fala assim, pelo amor de Deus, deixa eu ficar doente para eu ter uma licença médica e poder não ir para o trabalho? Acontece. Bem que podia cair uma proposta de emprego em outro lugar para fazer outra coisa com outras pessoas, que eu não aguento mais essas pessoas. Acontece. Graças a Deus é sexta-feira. Pelo amor de Deus, amanhã já é segunda, volta tudo ao normal, não aguento mais. Acontece. Então, são sinais de que você já está realmente desmotivado e desconfortável em relação ao seu trabalho, tá? E aí é que vale a pena você entrar com essas perguntas. Aí você vai lá e pergunta qual dos meus valores não está sendo atendido nesse momento. Pode ser que esteja ali. Pode ser também, quando você descobrir, o que está acontecendo que está ferindo um dos meus valores. Ou até mais de um dos meus valores. E aí você fala, cara, eu tenho um valor de família muito alto e eu estou trabalhando feito uma corna, jeca, tatu aqui e não estou conseguindo dar conta. Não vejo mais minha família. Eu saio, está todo mundo dormindo. Eu chego, está todo mundo dormindo. Não vejo mais minha família. É isso que está acontecendo, que está ferindo o meu valor. Estou te dando um exemplo, tá? E aí a gente vem para a terceira pergunta. O que eu posso fazer para atender esse meu valor? O que eu posso fazer? Se o que está acontecendo é que eu estou sobrecarregada, o que eu posso fazer para diminuir a minha carga? Eu posso dividir meu trabalho com a minha equipe, eu posso repensar meus prazos, eu posso renegociar meus prazos. Débora, não tem nada que eu possa fazer, eu estou sobrecarregada e é isso mesmo, eu tenho que entregar. Cara, vai pedir ajuda para o seu chefe e falar, olha, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta e preciso de ajuda. Você precisa sinalizar que você precisa de ajuda. A gente, às vezes, fica esperando que as pessoas saibam que a gente precisa de ajuda, mas elas não sabem, tá? O seu chefe passou aquilo para você, às vezes, porque você foi o primeiro nome que veio na cabeça dele, mas não necessariamente ele sabe todo o resto que você está fazendo também. Débora, mas foi ele que me passou também todo o resto. Tá, mas ele passou para você para tirar dele. E aí? De repente, ele quer que você faça com que aquilo seja feito, mas não necessariamente é você que tem que colocar a mão na massa para fazer. Será que você tem uma equipe para pedir ajuda? Será que você tem alguém para quem compartilhar? Vai pedir ajuda para o seu chefe. Às vezes a gente precisa fazer, a gente precisa reconhecer quais são os nossos limites, senão a gente quebra. Então, essas são perguntas. Enfim, gente, eu preciso conhecer mais a realidade de vocês para pensar em estratégia, tá? Eu estou trazendo exemplos, você vai trabalhar na sua estratégia e ao longo do programa Motive-se, quando a gente tiver os nossos encontros ao vivo, se você tiver dúvida, você pode trazer uma dúvida bem estruturada
que a gente pode trabalhar isso nos nossos encontros ao vivo, não tem problema nenhum, tá? Pode. Mas, assim, é difícil eu realmente, sem saber exatamente qual é a sua situação, trazer um exemplo que se encaixe como uma luva para você. Mas são reflexões. Eu queria muito que você guardasse essas 3 perguntas para que você consiga perceber como sair desse imbróglio que você se meteu. Lembrando muito do caso dessa minha cliente. O problema dela é que ela estava infeliz no trabalho, ela descobriu que a infelicidade dela era, assim, associada pelo distanciamento da família, que era resultado da sobrecarga, que era resultado do não posicionamento dela. O que ela podia fazer? Começar a se posicionar melhor, começar a definir prioridades. E aí foi que deu solução para ela. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês. Mas são essas 3 perguntas que você vai sempre fazendo e traçando a sua estratégia. Uma outra coisa também que pode acontecer sabe quando você está procrastinando? Não significa que necessariamente você esteja detestando o seu trabalho, nem nada, mas tem alguma atividade aí que você está procrastinando, alguma coisa que você tem que fazer e que você não está conseguindo fazer. Pode ser também que isso se encaixe, tá? Aí você pergunta, cara, quando eu sento para fazer essa atividade e levanto, algum dos meus valores não está sendo atendido? Pode ser, faz essa pergunta. Só que aqui a sequência vai ser diferente, porque quando você não tiver resposta pelos valores, você vai lá para a sua aula complementar de autossabotadores, que é a do Inteligência Positiva, e vai fazer a seguinte pergunta: qual dos meus sabotadores está gritando mais alto nesse momento? Porque os seus sabotadores podem também utilizar os seus valores para tirar você dos seus objetivos. É incrível como essas coisas vão se conectando. Então, por exemplo, se você tiver um autossabotador de hiperrealizador bem descontroladinho, é bem capaz de você se sentir sobrecarregado com muita frequência. E aí você começa a comprometer o atendimento de outros valores. Aí o que a gente precisa fazer? Trabalhar no seu sabotador de hiperrealização para você conseguir neutralizar esse cara e aí sim conseguir determinar as suas prioridades e seguir em frente. Então, a aula de autossabotadores para você vai ser muito importante para complementar e entender. Além de algum valor que não esteja sendo atendido, existe algum sabotador que esteja gritando muito alto? E aí você vai conseguir entender como neutralizar ele. E aí, uma outra pergunta que você pode fazer, e que pode ser usada, inclusive, aqui no que você pode fazer para atender esse seu valor, no amarelinho, é: qual dos meus pontos fortes eu posso usar e colocar em prática agora que vai gerar resultado? A gente vai ter... Cara, tá aí, eu acho que vai ser a 13ª aula. A gente vai ter uma aula também sobre pontos fortes. Tem um livro que eu até conversei com a Dani hoje falando sobre esse livro, né? Descubra seus pontos fortes. É um livro super legal e que ele também tem um teste para você fazer em que ele te dá quais são seus pontos fortes em área de conhecimento. Muitas vezes a gente tem esses nossos pontos fortes e a gente não usa eles tanto quanto poderia, porque a gente às vezes nem percebe o quanto eles são uau. A gente acha que, tá bom, é isso mesmo, porque a gente para a gente é tão óbvio que a gente não percebe o quanto ele realmente pode fazer diferença. E aí, na hora que você está procrastinando, que você está resistindo a alguma coisa, que tem um valor seu que não esteja sendo atendido, você pode olhar para ele e falar assim, cara, mas eu tenho um ponto forte aqui, por exemplo, de estratégico, que é um dos meus pontos fortes. Como é que eu posso ser estratégica aqui para me tirar desse imbróglio e resolver o meu problema? E aí você começa a sair desse seu mafuá, dessa sua zona de desconforto e começa a vir aqui para um lugar em que os seus valores começam a ser atendidos, em que os seus sabotadores estão neutralizados, em que você está usando seus pontos fortes a seu favor. Beleza?